A paz do Senhor Jesus, meus amados, meus queridos, escolhidos de Deus, meus amigos, companheiros. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar dando mais uma oportunidade de estar aqui, podendo me comunicar com vocês. Que esta tarde Deus venha falar com cada um de vocês que estão entrando aí, que vocês deixem Deus falar com vocês, que essa tarde Deus entre no coração de vocês, na casa de vocês, né? Queria deixar aqui uma passagem na Bíblia para vocês poderem refletir e pensar, né? Se encontram 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Para vocês que são conhecedores da palavra ou conhecem a palavra, sabem que essa história se fala do filho da promessa, a qual tinha um menino chamado Samuel. Vou ler para vocês, né? O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujo olhos já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Então respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou? Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vá deitar. E foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá se deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, ele disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém te chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então, pela quarta vez, o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Até aqui eu quero deixar esta palavra para vocês. A palavra vem falar do Samuel, o filho da promessa, né? Para quem conhece a história de Samuel, sabe que a tua mãe se chamava Ana, uma mulher a qual não que ela tinha algum problema, mas ela demorou para ter uma gestação. E por isso ela era muito humilhada dentro da sua própria casa, não pelo teu marido, mas pela outra mulher do seu marido que já tinha filho. Então Ana vivia meio triste por não poder ter uma gestação. A todo tempo que ela ia no templo de Deus, ela orava e pedia para Deus te dar um filho. Porém, Ana fez uma promessa, que se ela tivesse um filho, ela daria para Deus esse filho, para servir a Deus. Mas eu não estou aqui para falar de Ana, estou aqui para falar do menino Samuel, a qual é o menino da promessa. A tua mãe, a vontade dela era de ter um filho, mas não simplesmente ter um filho, ela queria gerar um filho. E isto ela fez essa promessa para Deus. Então o menino nasceu e ela levou para servir a Deus, onde ali quem cuidou foi Eli. Eli ensinou as coisas, ensinou ele a adorar a Deus, ensinou. Porém, o Samuel, ele não conhecia o chamado de Deus, não conhecia a voz de Deus. Mas ele foi um servo obediente.
Das 3 vezes ele foi chamado por Deus, ele não sabia que era Deus. Porém, a 4ª vez ele veio entender e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia fala que Samuel foi crescendo, foi conhecendo mais a Deus, foi se aproximando mais de Deus. E ali foi um homem muito respeitado, porque se via Deus, era o filho da promessa. Muitos ali, creio eu, que conhecia a tua história. E ele era um profeta de Deus, né? Onde ele ia, ele era respeitado. Creio eu que Deus usava muito ele, por ele ser obediente. Agora eu quero dizer para você voltar ao nosso tempo de agora, ir para o nosso tempo de agora. Quantas vezes nós passamos desapercebido do chamado do Senhor? Às vezes Deus está ali na nossa vida chamando, e a gente não dá ouvidos. Às vezes porque a gente está tão apegado nas nossas coisas materiais ou às coisas mundânicas, que a gente não está prestando atenção no que Deus quer falar conosco ou no chamado de Deus. Às vezes a gente não é conhecedor da palavra, não sei se todos aqui são conhecedor da palavra, mas às vezes Deus está ali te chamando para algo grande e tu não está prestando atenção no que Deus quer contigo. Às vezes tu está ali sofrendo no mundo, onde você não está entendendo, mas Deus está tentando falar contigo e tu não está dando ouvido, ou não sabe, não reconhece a voz de Deus. Mas a partir do momento que você abrir o teu coração para Deus, Ele vai vir falar contigo, Ele vai vir entender. Colocando uma hipótese nessa história, imagina se Samuel fosse um servo desobediente. Assim, porque quem conhece sabe a história dessa história. Sabe que o filho de Eli era servo desobediente. O seu pai servia a Deus, porém os teus filhos não. Eles eram conhecidos na cidade por pessoas má, por homens má, que saíam com as mulheres, que faziam mal. Então imagina só. E dali em diante Deus resolveu tirar a parentela de Eli por causa dos teus filhos. E porque fala na passagem que o Eli, ele amava mais os teus filhos do que a Deus. Então, querendo ou não, ele permitia que os teus filhos fizessem aquilo. Entende? Então, imagine se Samuel seguisse o mesmo caminho. Imagine se Samuel não desse ouvidos à voz de Deus e não quisesse saber. Imagine se desde a primeira vez que Deus o chamou, ele não procurasse saber quem era que estava chamando. Se ele voltasse a dormir, ou se ele virasse para o lado e não quisesse saber. Se ele não se levantasse dali para ir ver o que estava acontecendo, quem estava o chamando. Se desde a primeira vez ele ficasse ali no teu conforto, ele não teria a vida que ele tinha, ele não seria usado por Deus do jeito que ele era. Entendeu? Então é isto que eu venho falar para nós, que a gente venha se despertar quando Deus vier chamar a gente, que a gente venha ser atento quando Deus vem falar com a gente. Às vezes de madrugada a gente está ali num sono tão gostoso e ali Deus está chamando a gente para orar, para se levantar, porque é um horário assim que Deus está falando com a gente em todo momento. Mas o maior momento que Deus vem procurar a gente é nas madrugadas. Porque se Deus está procurando você nas madrugadas, é porque Deus quer ter um íntimo contigo. Deus está querendo te mostrar algo para você. O Deus está querendo fazer algo na sua vida, mas ali o sono está tão pesado, às vezes gostoso, porque um horário gostoso de dormir é na madrugada. Só que às vezes Deus quer tirar nós do nosso conforto para falar com a gente. E a gente não está dando ouvido à voz do Senhor. Ou às vezes a gente está passando por tantas coisas, tantas dificuldades, mas a gente está deixando tudo isso sufocar tanta gente, que a gente não está ouvindo a palavra de Deus. Às vezes Ele quer tirar a gente de tudo aquilo que a gente está passando, só que a gente não está querendo ouvir a voz de Deus. Não está querendo tomar a direção certa, que é a direção que Deus quer tomar, quer fazer na nossa vida. Ele quer levar a gente ao caminho certo, porém a gente está se desviando desse caminho porque a gente não está atento à voz do Senhor. Então que a gente venha se despertar
Principalmente nós que somos cristãos, que se diz servir tanto a Deus, que a gente venha se despertar, porque tem almas perecendo lá fora. Muitas das vezes tem almas que precisam da gente. Tem vezes que tem almas do nosso lado que estão precisando de ajuda. E o que a gente está fazendo? Deus está ali, Deus está mostrando, porém a gente não está dando ouvido. E é por isso que muitas almas estão se perdendo. Deus escolheu a gente para fazer isso. Então que a gente venha fazer. Creio que quando eu resolvi tomar essa atitude de começar a fazer uma live, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha de fazer isso. Eu tenho vergonha, realmente. Gente, eu estou aqui movida pelo Espírito Santo, porque se fosse por mim eu não iria. Mas eu ouvi a voz de Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês. Eu hoje cuido de um grupo de crianças. Quando me chamaram para tomar conta desse grupo de crianças, minha tia é testemunha, ela sabe disso, porque foi ela que me chamou. A minha primeira resposta ia ser não. Ia ser não. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, cuidar de criança não é comigo. Tipo, minhas filhas, que pra quem conhece sabe que elas são independentes, elas sabem fazer de tudo. Na hora eu pensei, meu Deus, já ensino minhas filhas a fazer tudo pra eu não precisar estar ali. Imaginem, cuidar de crianças, não cuido nem da minha de direito. E ali falei, para não dar uma resposta não, porque eu sabia que se eu falasse isso ela ia ficar magoada. Eu falei, vamos orar, né, tia? Vamos orar, porque eu não sei se eu tenho capacidade para fazer isso, eu não sei se eu tenho estrutura, eu não sei nem se eu estou pronta. E nisso já fazia alguns dias que eu estava jejuando, que eu estava orando, não para isso, mas para Deus me fortalecer na presença de Deus, para Deus vir mostrar o caminho que Ele quer que eu tome. E nisso eu vim pra casa, eu orei e falei, Deus, seja feita a tua vontade, somente a tua, porque se for pela minha eu não quero, mas o Senhor está aqui para me guiar. A partir do momento que eu coloquei a minha vida em tuas mãos, então o Senhor faça com ela o que bem entender. Se for para mim cuidar, amém, se não for, amém. Mas Deus sabia que minha resposta por mim seria não. Mas no meu primeiro momento eu fui pra igreja. No finalzinho ali do culto eu pensei, falei, vou pegar a oração, né? E nisso Deus usou o pastor para falar comigo. O pastor eu nunca tinha nem visto na minha vida. Já pregou algumas vezes na igreja, mas porém nunca nem estava lembrado direito. E nisso ele veio falar comigo e ele falou, nunca diga não a uma obra de Deus. Se Deus colocou algo na sua mão é porque Ele sabe que você tem capacidade. Se Deus falou para tu fazer, apenas vai e faça. Como você vai fazer, você não precisa saber, apenas deixa Deus trabalhar. Porque a partir do momento que você está fazendo algo para Deus, Deus está cuidando do Deus está te sustentando. Mas nunca diga não para Deus. Nunca diga não para uma obra do Senhor, porque se Ele te chamou, é para você fazer. Ali ainda minha tia estava atrás, eu ainda brincando com a minha tia. Eu ainda olhei e falei, meu Deus, tia, se Deus respondesse tão rápido todas as minhas orações, eu acho que eu não tinha quebrado tanta cara em relação amorosa. Mas aí daí minha tia ainda, não lembro se foi minha tia, mas eu me lembro que alguém disse, é porque às vezes você não tem paciência para esperar. Você quer fazer as coisas com a sua própria mão, e é isso que acontece com a gente hoje em dia. Às vezes a gente quebra tanto a cara, ou porque a gente está desapercebido da voz de Deus, porque a gente quer tanto aquela coisa, mas tanto aquela coisa que a gente não está entendendo o não de Deus. A gente apenas quer. E aí o que Deus faz? Pum! Vem e desmancha tudo. Porque não é da maneira que a gente quer, mas sim da maneira que Ele quer. Às vezes a gente fala, não, vou entregar minha vida na mão de Deus. Deus faça com ela o que bem entender. E no momento que Deus começa a fazer, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Ou às vezes a gente não quer aceitar o fato de que Deus quer aquilo para nossa vida. Às vezes a gente não está pronto para um não de Deus. Mas se Deus está falando não para você, é porque ou Ele está te livrando de alguma coisa, ou Ele tem algo maior para a tua vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar esta tarde. Às vezes Deus tem um grande chamado na tua vida e você não está percebendo.
Às vezes Deus está ali te chamando, te chamando, te chamando e você está desapercebido com as coisas do Senhor. Ou seja, pelo seu conforto que você está, ou seja, pelo mundo que você está vendo e não quer sair deste mundo. Então você está desapercebido do chamado do Senhor. E a partir do momento que a gente está desapercebido do chamado de Deus, da voz de Deus na nossa vida, a gente permite que venha acontecer coisas ruins na nossa vida. Às vezes Deus colocando eu de experiência, por exemplo. Eu fui uma pessoa que Deus falou muito, muito comigo. Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Deus falava para mim, espera em mim. Apenas espera em mim, não tem necessidade de você passar por tanto sofrimento, apenas escute o que eu estou falando, escute o teu chamado, siga o teu chamado e espere em mim. A palavra que eu mais ouvi era espera em mim, espera em mim. Só que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa totalmente impaciente. Eu sou uma pessoa que eu não sei esperar, não sabia. Porque a partir do momento que eu coloquei minha vida na mão de Deus, a primeira coisa que eu falei para Deus, Deus, venha me ensinar a ter paciência. Venha me ensinar a saber esperar tudo no seu tempo. Porque por isso eu quebrei muitas vezes a cara. Por muitas das vezes eu deixei isso amargurar amargamente a minha vida, porque eu não escutei o chamado de Deus. Deus já falou comigo em sonho. Deus já falou comigo de maneiras que às vezes eu falava, meu Deus do céu. Mas mesmo assim eu não queria ouvir o chamado de Deus. Eu queria fazer as coisas com a minha própria mão. Eu queria seguir os meus próprios caminhos. Nisso Deus fechou uma porta aqui. Deus fechou outra porta ali. E assim ele foi fechando todas as portas para mim. Aí que eu fui entender que muitas das vezes eu acordava na madrugada angustiada, aflita, sabendo, escutando a voz do Senhor, sabendo que era para mim levantar de madrugada e orar, fazer uma campanha na madrugada, porque nas madrugadas é onde Deus fala mais com a gente. E quando a gente tá triste, né? Porque eita, quando a gente fala com Deus é quando a gente tá triste. E eu me pegava desapercebida, eu não queria saber de levantar. Meu Deus do céu, eu falava com Deus. Meu Deus, Pai, mas está tão bom deitar, o Senhor vai me levantar agora, às vezes naquele tempo de frio. Porque quem mora pra cá, você sabe que é frio quando quer fazer frio. E Deus, eu não quero levantar, Deus, eu não quero levantar, eu só quero dormir. Eu falava, papai do céu, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu quero voltar a dormir. E nisso Deus me incomodava. Às vezes eu era tão teimosa que eu não levantava. Ficava até 6 horas da manhã ali, acordada, mas também não levantava. E ficava ali teimando, não vou levantar também. Não vou levantar. E aconteceu tantas coisas ruins, amargas na minha vida por essa atitude minha, por não ouvir o chamado de Deus na minha vida. Meu Deus do céu, às vezes eu já entrei na igreja, já saí da igreja. Muitas pessoas me julgaram por causa disso, por entrar e sair, mas como eu sempre digo, Deus disse muitas das vezes para mim, o cair é do homem, pois o levantar é de Deus. E Deus me disse, a partir do momento que você entendeu o teu chamado, entendeu para que eu te chamei nesta terra, você vai parar de sofrer. Você pode sofrer, você pode chorar, mas vai ser na minha presença. Você pode sofrer, você pode chorar, mas sabe que eu vou te tirar disso. Você pode sofrer, pode chorar, mas você sabe que eu estou no controle de tudo. Eu irei te confortar. Porque imagina para você que tem um pai, uma mãe, você está ali sofrendo, você está ali chorando, seu pai e sua mãe não conseguem te ver daquela situação. E mesmo não conseguindo, eles vão tentar fazer o possível para te tirar daquilo, para te dar o conforto. Imagine Deus, que é o dono do impossível, que o impossível ele pode fazer na sua vida. Imagine o que ele irá fazer na sua vida. Às vezes ele está apenas querendo que você escute ele, às vezes ele está te chamando, mas você está preferindo ficar aí chorando amargamente, sofrendo neste mundo,
porque você não tá querendo entender a voz de Deus. O inimigo está trabalhando tanto na sua cabeça que você não tá conseguindo escutar, você tá colocando um bloqueio na tua cabeça e no teu coração e não tá conseguindo escutar o que Deus quer fazer na tua vida. Imagine para você, creio que muitas das vezes você que tem um chamado de ser pregador, ou você que tem um chamado de ser uma levita, uma missionária, eu acho que Deus já colocou no seu coração isto. Ou você já sonhou você em cima de um altar pregando, às vezes você acha que é só sonho, mas não é Deus tentando mostrar para você o teu chamado. Ou você que já pregou, já louvou e hoje está afastado. Eu sinto que lá no fundo você está sentindo saudade de tudo isso, está sentindo saudade de sentir a presença de Deus e Deus está ali te chamando e você está colocando um bloqueio. E creio que não é isto que Deus quer. Creio não, tenho certeza. Mas assim como eu abri meu coração e resolvi seguir o meu chamado e ficar atento à voz de Deus, você também pode fazer. Apenas abra teu coração, porque ele não vai entrar se você não permitir, ele não vai restaurar se você não permitir, ele não vai mudar se você não permitir. A gente tem que abrir nosso coração para Deus, porque também não é de qualquer maneira que ele vai entrar no seu coração. O Espírito de Deus não habita em qualquer lugar. A gente tem que estar limpo e tem que estar disposto a fazer essa mudança. Semana passada, eu queria muito fazer um propósito. Tipo, eu já estava em um propósito, mas eu falava, Deus, assim que acabar este propósito, eu vou fazer outro propósito. Só que eu ainda falei, Deus, meu celular não está despertando direito. Porque vira e mexe, o celular dá um bang lá, ele não desperta. Então, Pai, venha me incomodar, porque muitas das vezes, mesmo quando a gente não quer, o Espírito Santo de Deus e Deus começa a incomodar a gente de madrugada, pra gente se levantar e buscar a presença de Deus. E buscar aquilo que a gente quer. Ali o celular o celular não despertou, porém o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, mas nisso eu tava com um sono tão pesado. Eu virei para um lado e falei, ai Deus, sério? Aí eu senti que Deus falou, sim, sério. Porque não é de qualquer maneira que você vai receber o que você quer. Porque quem me conhece sabe que eu tô buscando algo espiritual. É uma coisa que eu quero muito pra minha vida. É uma coisa que Deus já me disse, de qualquer maneira eu não irei receber. Para isso eu tenho que estar preparada, porque Deus não dá para você aquilo que você não está preparada para receber. E o porquê que você não está preparada? Porque às vezes ele sabe que a partir do momento que ele te der o que você quer e você não está preparada para receber aquilo, você não está preparada para receber a prova, porque a prova às vezes vai ser tão grande e você não vai saber lidar com a situação. Ele sabe que não está preparado, porque sabe que a partir do momento que você receber aquilo, você pode de qualquer maneira esquecer que foi Deus que te deu e fazer isso não para ajudar as pessoas, ou não para pregar a palavra de Deus, ou não para louvar para Deus, mas fazer para si mesmo, para se engrandecer. Então, antes de a gente receber aquilo que Deus tem para nos dar, a gente tem que ter um preparo. E quem faz isso somos nós, mas também é Deus. A gente tem que deixar Deus preparar a gente. Tem que deixar nossos caminhos verdadeiramente na mão de Deus. E se vocês conhecem essa passagem de Samuel, vocês sabem que ele foi uma pessoa muito respeitada como profeta, mas o porquê? Porque ele soube ouvir o chamado de Deus. Porque ele foi um homem que foi, na verdade, ele foi um profeta, né? Ele foi um profeta de Deus. Ele era um homem que ele era muito respeitado onde ele passava. Então imagine você como Samuel, uma pessoa respeitada, uma pessoa que as pessoas olhem e vejam Deus em você. Uma pessoa que olhe e as pessoas vejam o brilho de Deus em você. Imagine para você que já foi cristão e hoje está afastado, você sente a diferença de quando você estava na presença de Deus e você sem a presença de Deus, porque aquele brilho some.
Aquela alegria, mesmo quando o mundo vai desabar, aquela alegria some. Tudo na tua vida é uma questão de ira, de inveja, de raiva. Aí você começa a sentir aquele desânimo, aquela angústia. Porque muitos dizem, é verdade, a gente que já conheceu o Espírito Santo de Deus e a gente já sentiu o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue viver longe. Porque a sensação é tão gostosa que logo na primeira semana a gente sente que algo está faltando, a gente segue o caminho que Deus não quer, mas a gente sente que está faltando algo, e o que está faltando é o Espírito Santo de Deus. Então que a gente venha buscar a cada dia, mesmo a gente não tendo força, mas um pouquinho da força que você tem, se você for buscar, você consegue se formar uma força enorme, porque junto um pouquinho que você tem, mais com a força imensa que Deus tem e pode te ajudar. Se a gente parar às vezes para pensar e pensar onde Deus pode colocar a gente, às vezes a gente está dentro de uma igreja e tá ali sentadinha no banco e vendo as pessoas louvar, as pessoas pregar, as pessoas fazendo as coisas para Deus, e nós pensar, ai Deus, como eu queria que fosse eu. Só que não fique só nesse querer que fosse eu, não, faça isso se tornar você mesmo. Faça isso se tornar você mesmo. Que você venha buscar a presença de Deus, que você seja um pregador, que você seja um levita, uma levita da casa de Deus, que não fique só nesse queria que fosse, mas vire isto. Às vezes a gente não entende o chamado de Deus para nossa vida porque a gente apenas está desapercebido, mas a partir do momento que a gente vir entender o chamado que Deus quer na nossa vida, Deus vai colocar a gente onde a gente nunca imaginou. Eu, por muitas das vezes, eu ia na igreja e eu falava, ai meu Deus, como eu queria só ficar aqui, ó, sentadinha no meu cantinho. E eu me segurei muito para isso. Me segurei muito. Eu falava, Deus, eu só quero ficar aqui sentadinha. Deus, eu só quero ficar aqui sentadinha, eu só quero ouvir a tua palavra. Até que uma vez Deus me disse que o meu lugar não era ali. Meu lugar não era sentada no banco. Meu lugar não era só escutando a palavra, que o meu tempo de só escutar a palavra já tinha acabado. Meu tempo era de fazer a obra de Deus, era espalhar o meu testemunho para Deus, era para fazer algo para Deus. Foi aí que eu me despertei e falei, então tá, Deus, se for para fazer a obra, vamos fazendo a obra, mas ao mesmo tempo, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito presa na minha timidez. E eu falava, Deus, como que eu vou fazer isso? Sendo que eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha de sentar, ou de levantar. Meu Deus, para cantar eu sou uma negação. Quem me conhece sabe? Quer me deixar com vergonha constrangida? Me dá uma oportunidade para cantar. Eu vou com as pernas bambeando. Eu vou com aquela, meu Deus, pai, olha, seja a voz, porque eu mesmo não tenho voz nenhuma, não. Quem me conhece sabe que eu me chamar pra cantar estranho sou eu. Só que Deus falou, seja da maneira que for, eu te chamei pra isto. Eu não te chamei pra você cantar bonito pra um homem ou pra mulher, não. Eu chamei você pra louvar, pra alcançar, que seu louvor alcance o céu. E por muitas das vezes eu já cantei e ficava muito triste ao mesmo tempo. Eu já pensei muitas vezes, hoje em dia eu não canto, mas por teimosia mesmo. Porque Deus já me falou muitas das vezes que não era pra mim parar de louvar. E quando eu pensava, meu Deus, eu vou parar de louvar, eu não vou mais louvar teu nome. Deus usava pessoas pra falar comigo. A última vez que Deus usou alguém pra falar comigo foi 2 pessoas ao mesmo tempo. Porque uma só não adiantou, né? Às vezes a gente é tão teimoso que a gente ainda tá ali, né? Ai, mas eu não vou. Ah, mas não pode. Foi isso que aconteceu comigo. A última vez que eu louvei, assim, né, louvar mesmo, foi há muito tempo atrás, né, faz algum tempinho já. E na hora que eu desci, na hora que eu entreguei o microfone, veio isso na minha cabeça, Deus, não louvo mais. Aí sabe quando você sente que Deus fala, mas quem disse que você manda em você? Não, você vai louvar sim, porque eu te chamei para fazer a minha obra do jeito que eu quero e não do jeito que você quer.
Aí, no final do culto, eu ainda sentei e falei, eu louvar? Não louvo mais mesmo. Fala a palavra, me apego na palavra e fico só na palavra. Mas louvar eu não louvo mais não. E a mulher veio na minha direção e disse que não era pra mim parar de louvar, que era pra mim continuar, porque eu podia não perceber, mas o meu louvor estava alcançando o coração de pessoas que precisavam, que Deus tinha me dado autoridade para isso, que Deus tinha me chamado para isso. Ao mesmo tempo que ela disse aquilo, por um minuto eu vou cantar, mas daqui a pouco não vou cantar não. Não vou cantar, tô decidida, não vou cantar. Daí fui pro salão da minha tia e nisso uma mulher veio, me deu um abraço e falou: seu louvor que você estava cantando, o louvor que você estava cantando tocou tanto no meu coração, eu senti algo tão bom, é como se aquele louvor fosse todo pra mim. Eu olhei assim pra ela e falei: você ouviu minha voz? Ela, sim, ouvi. Eu falei, eu errei a metade do hino. Ela falou, não importa, o que importa é que você não desistiu de louvar, você continua ali. O que importa é isso, não importa como, mas Deus vai te aperfeiçoando. Deus, ele vai fazendo... Você acha que Samuel, ele nasceu sabendo? Você acha que Samuel nasceu profetizando? Não, teve o processo, tanto que fala que ele foi chamado por 4 vezes, ele só foi entender a voz de Deus na 4ª vez. Para tudo foi um processo, ele cresceu aprendendo. E é isso que acontece com a gente, às vezes a gente acaba se frustrando na presença de Deus por causa disso, porque a gente já quer entrar na igreja sabendo de tudo e não é desta maneira. Deus vai aperfeiçoando a gente, mas para isso também a gente tem que buscar, né? Não adianta, Deus não vai ali abrir uma Bíblia na tua mão e falar, é isso aí, não. Você tem que buscar, a partir do momento que você buscar verdadeiramente de todo o seu coração, Deus vai trabalhando, né? É isso que eu digo muito, assim, na palavra. Eu falo, eu tenho muitas vezes, assim, muito medo às vezes de dar uma palavra ou falar alguma coisa maldita, que isso me prende muito, eu fico com muito medo. Mas aí daí Deus vem e fala, para isso existe o estudo, para isso existe a preparação. Não vai ser de uma hora para outra que você vai subir em cima do púlpito. Eu penso muito, eu acabei de me entregar para Deus, assim, verdadeiramente. Então não vai ser de uma hora para outra que ele vai me colocar em cima do púlpito. Não, para isso tem o meu preparo. Para isso tem até a forma que eu ando, até a forma que eu ajo. Porque não é de qualquer maneira que eu vou subir em cima de um púlpito. Não é de qualquer maneira que eu vou pregar a palavra de Deus. Para isso tem preparo. E para isso que eu estou estudando. Entende? Então, que esta palavra venha entrar no coração de vocês. Que vocês ficam atentos ao chamado do Senhor, à voz do Senhor, para você que está afastado. Deus às vezes está te chamando e você não está entendendo. Às vezes Deus está falando contigo e você não está entendendo, mas é porque você não está abrindo o seu coração para Deus. A partir do momento que você vir deixar Deus trabalhar no teu coração, você vai entender o que Ele está querendo dizer para você. Ou para você que está dentro de uma igreja... Às vezes você não está querendo também entender, mas Deus quer fazer de você um pregador mais do que você está fazendo, quer fazer mais na tua vida. Se Ele está te abençoando, às vezes Ele quer te abençoar mais. Você apenas precisa ficar atento quando Ele te chama. Amém? Agradeço vocês pela parar um pouco do seu tempo para estar aqui me escutando. Me perdoe se eu te falei alguma coisa, mas ao mesmo tempo também não peço perdão, porque estou fazendo aqui algo que Deus está tocando no meu coração. Se vocês não entenderam assim um pouco de algumas coisas que eu falei, também peço perdão, como eu disse, às vezes eu sou meio atrapalhadinho um pouco, e às vezes eu deixo a timidez tomar um pouco conta de mim. Mas nisso Deus está trabalhando, como eu acabei de falar, Deus, Ele trabalha, né? Então eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá na hora de orar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe o lar de vocês, abençoe a família de vocês. E como eu sempre digo pra vocês, eu amo vocês sem conhecer. Imagina Deus, que conhece até o íntimo de vocês.
Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Primeiramente, agradeço a Deus por estar trabalhando nisso em mim, né? Para que cada dia mais eu esteja me soltando mais. É igual eu sempre falo, tipo, dessa vez que eu voltei pro caminho de Deus, eu falei, Deus, eu não queria ficar na mesmice, eu queria fazer algo diferente. Queria poder fazer alguma coisa que alcançasse o coração de pessoa para falar da tua palavra, para falar do seu amor. E Deus me abriu essa visão. De estar fazendo a live, de estar falando para as pessoas do amor dele, das palavras dele, daquilo que ele fez na minha vida. Então eu agradeço vocês por parar essa tarde para estar aqui me ouvindo. Amo todos vocês, mesmo sem conhecer. Beijo. Beijo, mana. Amo muito você, minha princesa. Uma grande mulher de Deus, né? Uma pessoa que orou muito para mim estar aqui hoje. Uma das pessoas que creio não, né? Tenho certeza que orou muito, então eu te agradeço. Um beijo, Cauane, uma pessoa que eu conheço também, né? Que Deus abençoe a vida de vocês muito. Creio que vocês têm um grande chamado na presença de Deus. Que Deus venha trabalhar na vida de vocês. Kleberson, um beijo. Mora no meu coração e não paga aluguel. Me estressa muito, mas porém eu amo. Beijo pra vocês, gente. Uma boa tarde. Calma aí, vai uma menininha aqui vai cantar um hino. Deixar Deus trabalhar desde pequena, né? É assim, a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho de Deus. Não adianta a gente apenas seguir o caminho de Deus. A gente tem que levar nossos pequeninos pra casa de Deus também. Ensinar eles desde pequenininho a servir a Deus. Porque como eu acabei de dizer, né? Samuel teve o tempo determinado. Teve um tempo que ele, para chegar até onde ele chegou, ele teve um preparo. Então é isso que eu estou fazendo com as minhas crianças aqui dentro de casa. Estou preparando já, porque essa daqui Deus já falou. Vem mais pra cá, bebê. Essa daqui Deus já falou que quer usar ela desde pequena para ser uma missionária mirim. Quer levar ela para todo mundo, espalhando também sobre a palavra de Deus. Deus me disse que era para mim pegar firme para ensinar ela, e é isso que eu tô fazendo. Vai cantar o quê, amor? Não. Pode cantar, então. Depois começar? Pode começar. Não, então com Canta, não pode ficar com vergonha. Fecha o olhinho e canta. Esqueci a música. Tá com Quem pintou? Quem pintou o mundo? Tem que cantar um pouquinho mais alto, se eles não ouvem. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo. Surge na floresta e o vermelho em mármore. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Esqueceu? Deu. Eu também esqueci. Eu também. Ai, gente. Eu também, mãe. Crianças. Eu posso Mas fiquem aí, com a paz de Deus. Que Deus venha guardar vocês, iluminar o caminho de vocês aí, que vocês venham ficar atentos ao chamado de Deus aí pra vida de vocês, que às vezes Deus quer trabalhar na nossa vida de maneira que a gente não entenda. Primeiro a gente precisa, entender aí a voz de Deus, tá? Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração lá, manda uma mensagem no meu Messenger. Às vezes eu não respondo porque eu tô ocupado, porque ter 2 crianças em casa e mais uma não é fácil, né? Peço também aí que os irmãos que forem da igreja estejam orando também pela minha vida. Porque como todos sabem, seguir o caminho de Deus não é fácil. Deus mesmo falou, né? Não seria fácil. Se até para Jesus foi rejeitado, imagina a gente que somos pequenos falhos, né? Então que os irmãos estejam aí orando por mim, pela minha família, tá? Um grande beijão aí, tia Luciana. Beijo, te amo.
Tô feliz pela senhora, soube aí da sua decisão, fico muito feliz mesmo, tá? Que Deus abençoe muito a vida da senhora. A senhora aí tem um grande chamado aí na presença de Deus. Aí creio que logo, logo aí a senhora tá firme e forte, amém? Beijão pra vocês, pessoal.